Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta quinta-feira, feriado, 2 de novembro, dia de finados, que vem depois do Dia das Bruxas, que vem depois do Dia de Todos os Santos. A Camila Amorim, advogada, o Marcelo Pavão, também advogado, vão analisar as notícias com você. No próximo bloco a gente vai ter também aqui a jornalista Thaís Margarido. Amanhã, sexta-feira, há a previsão de que o ex-presidente Jair Bolsonaro esteja em Santos para uma solenidade dos bombeiros. Você vai lá bater palmas para ele, Marcelo Pavão? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Camila. Perguntei isso para o Benjamin ontem, pergunto para você hoje. Não, Paulo, eu não irei, porque presenciar a entrega de 2 viaturas dos bombeiros é porque não tem nada para fazer de mais útil na vida, né? Mas os bombeiros merecem toda a homenagem, é uma das corporações que, assim, a gente vê o trabalho, o resultado, o esmero, sem desmerecer nenhuma das outras, mas todas as homenagens e tudo que puder agregar, e no caso são 2 viaturas novas que estão sendo entregues para o Batalhão dos Bombeiros aqui na Avenida Conselheiro Neves, merecem nossa atenção. Então, eu não estarei presente, mas saúdo toda a corporação do Corpo de Bombeiros, porque merece todas as honras. Havia mesmo essa previsão da vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro a Santos, porque tramitou na Câmara Municipal, foi retirado um projeto que concedia a ele uma maior homenagem da Câmara, que é a medalha Brás Cubas. Era uma proposição do vereador Fábio Duarte, houve problemas na proposição, ele retirou, não se sabe ainda, foi polêmico também, se vai colocar de novo ou não essa proposição. É provável que coloque de novo. E aí a data seria esse feriado de 2 de novembro, 1 de novembro, esse começo de novembro, Camila. Pois é. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acho que falta um pouco de memória, né, sobre os fatos ocorridos no último governo. Homenagear os bombeiros, eu aplaudo, bato palma, como o Pavão falou, é uma corporação incrível. Em relação ao ex-presidente, eu não tenho muito o que elogiar dele, né? O Pavão está aqui do meu lado rindo, mas infelizmente a gente vai fazer o quê, né? Enfim. Faltam-me palavras. Faltam-me palavras neste momento. Mas, enfim, né? É igual a homenagem da cidade de Santos, vamos dizer assim, a ele, que eu também não entendo medalhas, porque eu também não entendo. Enfim, faz parte da vida, né? Meus parabéns ao Corpo de Bombeiros, esses sim devem ser homenageados, esses sim devem ganhar todas as medalhas possíveis e imagináveis. Eles sim merecem a nossa atenção, não o ex-presidente. Agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro, eu também não tenho nenhuma simpatia pelos valores que ele expressa, mas ele empolga uma boa parte do eleitorado, alguma coisa entre 30% e 50%, uma parte por entusiasmo com ele, outra parte por oposição ao que está do outro lado. Na última eleição era o Lula, mas ele tem o público dele, né? E a vinda dele a Santos nessa sexta-feira vai dar para ferir isso. Aqui em Santos especificamente, em quase todas as cidades da Baixada Santista, com exceção de Cubatão, o Bolsonaro ganhou a eleição no segundo turno. A vacina contra a Covid, Pavão, vai ser incluída no Programa Nacional de Imunizações. Parece que existe no meio da população, assim, alguma coisa como se a Covid é página virada, passou, todo mundo descuidou, inclusive eu, da bivalente, né, da 5ª dose, eu tomei, a bivalente é a 4ª dose, né? Eu não sei, eu tomei as 5. Eu não lembro, eu acho que eu tomei as 4 primeiras, acho que na semana que vem até vou providenciar essa dose, porque a Covid, ela tem uma volta, né, com cepas novas, e nada garante que, apesar da vacina, a doença tem sido muito menos letal, né, passou aquele perigo mortal que ela representou no início,
Mas nada garante que não venha no futuro uma cepa do vírus da Covid aí mais agressivo, né? Paulo, a gente precisa começar falando o seguinte. A gente acabou de falar do ex-presidente Bolsonaro. Ele, durante 4 anos ininterruptos, ele foi um combatente voraz da vacinação. Ele pregou a não vacinação. Você acabou de falar e eu concordo plenamente. Existe uma parcela da população que está com o Bolsonaro, tanto quanto outra parcela está com Lula, de uma forma cega. O que me preocupa tanto de um lado quanto de outro. Sabe, político não tem que ser adorado, não tem que ser idolatrado. Político bom, ele é votado e continua trabalhando. Político ruim não pode ser votado e tem que perder o mandato. Idolatria político, para mim, me cheira a fundamentalismo, me cheira ao que pior existe quando a gente pensa em democracia. É exatamente o oposto. O ex-presidente, ele foi um agente contra a vacina. E pior, contaminou tanto a população que muita gente passou a entender a vacina como algo desnecessário. Você está falando da vacina da Covid, desde que foi lançada a vacina da gripe, que é o H1N1, todos os anos eu participo da campanha que a OAB faz e eu tomo vacina todos os anos, como também tomarei vacina todos os anos quando forem disponibilizados da Covid e as outras vacinas que o sistema público fornece. O que a gente precisa ter consciência é que a Covid continua matando gente. Muitas pessoas continuam morrendo pela Covid. Recentemente, nós tivemos um episódio lamentável na cidade de Itanhaém, onde uma escola teve um surto entre crianças, professores e pessoal da administração vítimas de Covid. Aí a gente foi apurar. Por que isso está acontecendo? Simples, porque a população de Itanhaém simplesmente não aderiu à vacinação. Simplesmente aderiram a alguma história de que a vacina não é necessária. E ela tem consequências, como nessa escola. Foi fechada porque praticamente a escola toda estava contaminada. E nós continuamos tendo o vírus circulando. Se a gente não está protegido com a vacina, nós podemos ficar doentes e pior, nós podemos estar doentes e passar o vírus para uma pessoa fragilizada. Veja, um parente que tem alguma doença, a gente se lembra quando começou a pandemia, que falava, olha, pessoas que têm comorbidades, lembra da palavra? Parece que a gente esqueceu da comorbidade. Então, pessoas que já têm doenças pré-existentes, que têm uma baixa imunidade no corpo, se você tiver com o vírus e não tiver vacinado e não tiver preocupação nenhuma, você pode passar o vírus e essa pessoa pode até morrer. Então, a gente falou isso aqui durante a pandemia, estamos falando agora, na minha imagem, está me vindo, Paulo, quando a gente começou, Camila, o programa, a gente vinha de máscara aqui para fazer a apresentação do programa, porque a gente vinha com medo, mas precisava alertar, principalmente a população e vocês. Hoje a gente precisa manter essa vigilância, a gente precisa tomar vacina e a palavra era e continua sendo empatia. Pense nas outras pessoas, pense nos parentes, pense nos colegas de trabalho, pense nos seus vizinhos, pense na pessoa que você convive, que você pode estar transmitindo o vírus. Então tome a vacina e você também, se a pessoa que estiver convivendo também não tiver empatia, pode passar para você. Então não é uma questão de, olha, a vacina, é uma questão de que a ciência provou, vacina salva vidas e principalmente não vamos contaminar com ideologia política as nossas crianças, vacinem as crianças. Quando elas forem maiores, elas decidem o que elas quiserem. A gente não pode correr o risco, como a gente tem corrido recentemente, de até a poliomielite voltar porque pais deixaram de vacinar seus filhos. Eu concordo com tudo que o Pavão disse. O que me preocupa também é esse movimento anti-vacina de doenças que estavam praticamente erradicadas e hoje estão voltando, justamente por isso que o Pavão acabou de dizer, porque as pessoas acham que não existe mais, sumiu, não sumiu, e não se vacinam mais. Existe um movimento que eu não compreendo, que é esse anti-vacina. Nós aqui tomamos todas. Desde que eu nasci, meus pais me deram absolutamente todas.
tô aqui, saudável, viva, sem problema algum. E eu não entendo essa onda anti-vacinação. Tá comprovado, não é brincadeira. A gente sabe quem tomou as doses todas do Covid, o risco de ter alguma coisa é pequeno. O risco de você ir a óbito por conta da Covid é pequeno. E gente, não dá nem para falar que dói. É uma picadinha. E essa falta de informação de gente que acha que passou, acabou, é mentira. A gente tem visto diariamente, os números estão aumentando, os surtos estão acontecendo. Ah, mas ninguém morre mais. Mentira, morre sim. Tem que tomar vacina não só do Covid, como a da gripe, tuberculose, paralisia, todas, porque hoje a gente tem os casos aparecendo novamente. A não ser que você tenha um laudo médico, uma contraindicação médica, não tem por que não tomar, não tem. E ela vai virar anual agora, então quem tem preguiça, quem acha que não deve, vocês estão correndo um risco e passando esse risco para quem vocês amam, para quem vocês convivem. Então, gente, está na hora da gente ver que tem que tomar vacina. E uma crítica que eu tenho ao governo atual é que você não vê mais campanhas em relação às doenças. Nós estamos no meio de uma negação em relação a vacinas. Está na hora do governo começar a colocar no ar, fazer publicidade das vacinas, porque só assim, quem sabe, as pessoas voltam a se reinformar e ver a importância das vacinas. Tem um caso que a gente vai analisar depois do intervalo, que é o tipo do caso que desperta grande curiosidade. Um juiz de Araçatuba condenou um ex-diretor de um centro de ressocialização, uma espécie de presídio, porque ele aceitava a transferência de presos para o centro de ressocialização que ele dirigia. Supostamente, ele foi condenado por isso, em troca de sexo com uma advogada. O nome dele é José Antônio Rodrigues Filho e o nome dela é Paula Caldas. Eles foram condenados os dois. Ele perde a função, só não tem prisão. Paga a multa, ela paga a multa, ele perde a função pública e os direitos políticos por 6 anos. O advogado da advogada diz que é falácia, que não tem prova nenhuma, que é só fofoca, mas houve a condenação e ainda cabe recurso. Depois do intervalo a gente comenta essa notícia que é muito curiosa. Voltando com a opinião litoral desta quinta-feira, 2 de novembro, feriado, dia de finados, já nesse segundo bloco participa a jornalista Thaís Margarido, junto com o Marcelo Pavão e com a Camila Morim, que já participaram do bloco anterior. Pavão, em Araçatuba, um caso muito curioso, a advogada foi condenada e o diretor do Centro de Ressocialização também foi condenado. A acusação é de que ele aceitava a transferência de presos, o caso é de 2018, para o centro de ressocialização que ele dirigia, em troca de sexo com a advogada. A defesa da advogada diz que é tudo mentira, mas o juiz condenou os dois. Paulo, aí a gente começa, como advogado, a gente precisa pisar em ovos. É um caso apimentado esse? É um caso que envolve ética profissional, inclusive, né, prerrogativa profissional, porque, assim, tal qual o médico, o advogado, não convém comentar atitudes de outros colegas. Então, a gente fica com os fatos descritos pela imprensa. Não é um processo novo, é um processo de 2018, uma investigação que foi feita. Esse ex-diretor, né, ele é ex-diretor, ele foi afastado por uma operação especial da polícia. Há uma investigação. É uma operação fura-fila, né? Operação, deixa eu ver aqui, agora, operação fura-fila, isso aí. Do GAECO, né? Do GAECO. E, então, assim, há uma investigação, eu não tenho o menor conhecimento do processo, não vi uma linha do processo, eu só conheço pela imprensa. Acredito que a OAB esteja acompanhando esse caso, né, porque geralmente é designado um conselheiro para acompanhar, principalmente essa questão de prerrogativas envolvendo essa troca. Se for
comprovado efetivamente que houve esse conluio, quer dizer, a advogada, mediante prática de sexo, conseguia benefícios para os seus clientes, a coisa fica muito complicada para essa colega, né? E ela tem o direito de se defender, espero que se defenda. De qualquer forma, pelo que a imprensa divulga, é um caso tenebroso. Se for comprovado, e eu acredito que não seja inédito, porque, sinceramente, assim, existem colegas que não se colocam limites na atuação profissional, mas eu tenho a lamentar, porque eu já estou nessa estrada há 30 anos, já sou um pouquinho mais experiente que a doutora Camila, mas eu fico muito triste quando a gente vê esse tipo de coisa, porque uma das situações que a gente mais batalha, eu não sou advogado criminalista, mas uma das coisas que a gente sempre, porque a população em geral, os leigos, eles têm a mania, né, é um costume de falar que advogado de bandido, bandido é. E não, o criminalista ele é um advogado de uma área criminal, ele defende pessoas acusadas, podem ser bandidos, podem não ser, mas são advogados. Quando o advogado se mistura com o crime, da mesma forma que o policial, da mesma forma que o agente público, ou do judiciário, o juiz, a gente fica muito triste e a exigência que a gente faz é que a pena seja a mais dura possível, porque uma fruta podre não pode contaminar toda a cesta. Tá? Então a gente não pode falar assim, todo advogado faz. Não, não é todo advogado que faz isso. Quando teve o caso do ex-juiz Sérgio Moro, inclusive aqui nessa bancada eu fui o primeiro, eu fui para a rua defender até a candidatura do Sérgio Moro a presidente da República. Na hora que eu fiquei sabendo que ele combinava passos processuais com o Ministério Público, eu fui o primeiro a me virar contra ele. Porque eu não admito que um agente público, um magistrado, entre em conluio com partes. Então, se essa colega ela foi condenada, mas se for transitada em julgado, que a pena seja a mais rigorosa possível. Inclusive o Marcelo Pavão, ele tinha um bonequinho, aquele bonequinho de inflado, eu tenho até hoje, está bem murchinho. Do Sérgio Moro, e ele não encheu mais com murcho o boneco. Está murchinho, guardadinho lá. Na Lava Jato ele tinha o bonequinho inflado. Na Vaza Jato o bonequinho vazou também. Vazou também o ar que tinha dentro do bonequinho, ele ficou murcho, Thaís. Agora, esse caso de Araçatuba, dá para imaginar, primeiro, a fofocaiada que está em Araçatuba por conta desse caso, nos meios jurídicos, em outros meios, e também é um prato cheio para os programas de fofoca, de televisão, de rádio. Até aqui a gente está falando disso, né, Thaís? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a quem nos acompanha. É sempre um prazer estar aqui no Opinião, com o telespectador que acompanha assiduamente o programa. Na companhia da Camila, do Pavão. Eu que cheguei ainda falei, Pavão, que coisa bonita, cabelo mais curto. Ele falou, por quê? Achou que eu fosse a versão masculina da Thaís? A gente ainda brincou. É sempre uma delícia estar aqui no programa, a gente debater os assuntos do dia, os principais acontecimentos do país. É claro que a gente está aqui na Baixada Santista, comentando, né, para todo o litoral, comentando um caso que aconteceu em Araçatuba, no interior. Mas bem lembrado a questão da Lava Jato, mas sabe que há discussão? Eu não sou nem bacharel em Direito, mas sou uma pessoa que realmente procura acompanhar, minha irmã é procuradora, então a gente diz que aprende um pouquinho com vocês no dia a dia, até o juridiquês a gente brinca na hora de falar. Mas o caso do Sérgio Moro é muito difícil, viu, Pavão? Mesmo que aconteceu, é claro, eu não sou advogada nem bacharel em Direito, mas o sistema hoje nos corrompe de tal maneira assim que você tenha alternativa, não estou dizendo que isso é o correto, sim, não no caso dela, mas, por exemplo, do Moro. Talvez se não tivesse tido essa compactuação, essa conversa, é certo, não é, aquela questão do moral e imoral, sim, do que é lícito e ilícito, talvez nós, leigos comuns e a própria imprensa não teria tido acesso ao escândalo da Lava Jato, com provas concretas, materiais e cabíveis. Sim. Então é meio complicado, isso é complexo para a gente discutir, Paulinho, para você que está em casa. É para a gente ficar, e qual é a sua opinião em relação a isso? Qual é a sua opinião, já que o nome do programa é Opinião, em relação a esse caso? Eu estou errada, se não tivesse tido, nós não teríamos acesso. Então o sistema nos forja a você compactuar com coisas em que Agora, você... veja, Thaís, o Sérgio Moro também fui um admirador da Operação Lava Jato, inclusive entendo que a luta contra a corrupção no Brasil, ela se divide em duas fases. Antes e depois da Lava Jato,
A gente nunca tinha visto um ex-presidente da República ir para a cadeia, ex-governador, E voltar como Sérgio pra cadeira. um empresário da dimensão do Marcelo Odebrecht, 15 fortuna de bilhões de dólares, né? Também ficou na cadeia e com corrupção comprovada, né, da Odebrecht. Mas que o Sérgio Moro não é uma pessoa ética ficou muito claro na eleição. Ele tentou se candidatar, ele é do Paraná, tentou se candidatar para São Paulo. A mulher dele se elegeu para São Paulo. Sim, Paulo, então, eticamente, questão muito comprometido. Mas a questão né? técnica, Paulo, é muito simples. Hoje nós temos... Houve corrupção? Houve. Ninguém devolve quase R$1 bilhão, mais de R$1 bilhão por não ter roubado. Houve, sim. E aí, pedindo licença até para a Thaís, para a Camila, há uma situação. Qual que é o objetivo do advogado criminalista? É pinçar uma nulidade processual. Ok. Esse é o objetivo. Que foi o que o Zanin fez. Exatamente. Sim. Qual é a situação? Tudo foi comprovado, foi rechecado, foi várias instâncias, chegou-se na última instância, por que o processo do ex e atual presidente Lula foi anulado? A bem da verdade, o ministro Edson Fachin queria salvar Sérgio Moro. Porque ele não queria que o Sérgio Moro fosse julgado pelos crimes que ele cometeu no exercício da magistratura. Então ele, pensando que o Sérgio Moro não fosse ser julgado, o que acabou acontecendo, ele anulou o processo do então ex-presidente Lula. Por foro indevido. Então, errou Edson Fachin, errou Sérgio Moro, erraram os procuradores da Lava Jato. E hoje a gente tem o Lula, presidente da República. Exato, pra gente mas então a gente precisa aprender que ninguém está acima da lei. E o Sérgio Moro subverteu a lei. E hoje nós temos o Lula. Sucessão. Exato. Hoje o Lula é presidente por causa disso. Ex-presidiário, não adianta falar se por culpa, enfim. O Lula é um ex-presidiário. Não vou entrar no mérito. De fato, ele ficou na prisão, ele é um ex-presidiário. Presidente do nosso país. São coisas que eu acho que só aqui no Brasil acontece, porque não é possível. E aí a gente vê uma advogada, no exercício da sua função, trocando favores por sexo. Trocando sexo, que é uma coisa para mim tão pessoal, por um favor. Assim, espero que o Comitê de Ética da OAB vá a fundo nessa situação, porque a maneira que ela agiu pode contaminar nós advogadas, que não estamos fazendo nada. Ela está mostrando a mulher se colocando num papel, uma advogada se colocando num papel que não é nosso. Tem muita advogada, eu vou dizer, a maioria não faz isso. É uma maçã podre do cesto. E aí ela coloca toda uma classe que a gente vem demonstrando que é tão igual quanto os homens, a gente vem combatendo tanto o crime de racismo, e de repente tem uma advogada que faz isso. De que mulher não é objeto sexual. Exatamente, né? Não é. Mulher não faz nada por sexo, não deveria fazer. E aí eu acho que a gente tem buscado tanto um equilíbrio homem e mulher, e aí vem uma maçã podre no cesto e faz uma coisa dessas. Eu faço o que faz porque até agora está sendo demonstrado que ela faz, que ela fez o ato. Pode ser que a gente tenha que usar outro termo no futuro, mas hoje está comprovado que ela fez. Então, assim, que também o comitê ético da OAB seja incisivo, que ele mostre que é uma classe que não é assim. Eu tenho muito receio de agora todas nós, advogadas, sermos subjulgadas por um ato que uma pessoa fez. Então, assim, Comitê de Ética da OAB, por favor, tome uma atitude. E a presidente hoje da OAB São Paulo, Subseção São Paulo, é uma mulher, né? Sim, é uma Se mulher. manifestar isso mesmo no maior estado do país, com uma representatividade em nível nacional, se pronunciar. Sim, a Patrícia foi minha professora. A presidente da OAB São Paulo. Patrícia Vanzolin. Ela foi minha professora, é uma pessoa que eu sempre admirei muito, e eu espero um pronunciamento dela para ontem, assim. Ela já deveria ter se pronunciado sobre esse assunto faz tempo. O caso deve ser julgado na OAB mesmo, se for comprovado essa prática de trocar sexo por favores para alguns
presidiários, tem que ser caso de cassação da carteira. Mas o Pavão lembrava aqui que o José Dirceu teve a expulsão decidida pela OAB há anos e até hoje essa expulsão não foi assinada, ele continua Continua com a carteirinha. com a carteira da OAB. O Opinião para o intervalo é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral desta quinta-feira, 2 de novembro, a gente tem comentando as notícias com você, o Marcelo Pavão, a Camila Morim, que são advogados, e a Thaís Margarido, que é jornalista. O Rio de Janeiro tem mais uma semana conturbada na área da segurança pública. Um miliciano foi preso numa operação e policiais da Ativa, Pavão, foram presos junto com ele, fazendo segurança para o miliciano. O coronel José Vicente, que foi secretário nacional de Segurança Pública no governo Fernando Henrique, que é um observador sério da segurança pública no Brasil, ele disse na semana retrasada que pelo menos 20% da Polícia Civil e da Polícia Militar do Rio de Janeiro teriam de ser exonerados imediatamente para a gente começar a moralizar de novo a Polícia do Rio. Esses 20% teriam de ser afastados pelo envolvimento com o crime. Nesse episódio do miliciano, isso aí fica escancarado. Como ficou nos filmes, você é um cinéfilo, nos 2 filmes Tropa de Elite, né? Paulo, a solução foi dada pelo então prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, que foi inclusive assessor jurídico do ex-presidente Trump. Não é possível você querer uma tropa leal, uma tropa fiel, uma tropa correta, quando eles moram no meio do tráfico, no meio das milícias, no meio das comunidades, onde as famílias, enquanto o policial sai para trabalhar, as famílias ficam reféns dos bandidos. Então não dá para você ter fidelidade. Eu tenho convicção de que boa parte desses 20% são criminosos por não terem opção. Então a gente precisa tirar as famílias e protegê-las, como foi feito em Nova York. Eles botaram em vilas todas as famílias, deram condições de moradia, condições de trabalho para o policial sair e ficar tranquilo em relação à sua família. Do outro lado, caso for comprovado algum ato de corrupção, alguma situação fora, eles perdem tudo. São demitidos, condenados, presos. É rigorosíssimo, a rigorosíssima punição nesse sentido. Então, eu não vejo solução enquanto não separar família de policial do meio do tráfico. Em segundo lugar, fazendo o gancho que a gente está falando agora há pouco, a gente está falando no intervalo com a Thaís, com a Camila, contigo, é assim, a gente tem que defender que o certo é certo e o errado é errado. Sabe, não tem um meio certo. Eu sou um meio corrupto, eu sou um corrupto pequenininho, eu sou isso. Então a gente precisa incentivar o bom profissional. Nós falamos dos bombeiros no início do programa. Uma imensa maioria dos servidores públicos não é corrupta. A imensa maioria dos policiais não é corrupta. A imensa maioria das pessoas que prestam serviço não são corruptos. Mas eles são, que nem a gente está falando do ex-diretor da penitenciária. Se a gente não cobrar uma punição enérgica para aquele que não cumpre a lei, nós sempre estaremos a reboque. Então não é um negócio de mandar 20% para fora, tem que melhorar a condição para poder ser cobrada a sua atividade dentro da lei. Não vejo outra alternativa, Paulo. A gente fala da segurança no Rio de Janeiro, mas existe uma comparação que tem sido feita cada vez com mais frequência de Guarujá com o Rio de Janeiro, por Guarujá sediar o crime organizado na Baixada, que faz parte da Rota Internacional do Tráfico, tem muitas apreensões de drogas no Porto de Santos, a gente sabe que passa muito mais. As condições geográficas de Guarujá, a proximidade das comunidades e dos morros onde elas estão, com áreas mais ricas, é muito parecida com a do Rio de Janeiro, a condição geográfica. E nessa semana, a gente teve um episódio em Guarujá, no domingo de madrugada, no início da manhã, de roubo das cabines da Dersa, com 2 motoqueiros, né? A violência em Guarujá, morre turista,
a violência do Rio de Janeiro e a do Guarujá tem um paralelo, né, Thaís? Paulinho, eu acho que para o Guarujá seria maravilhoso se a gente conseguisse realmente implantar como Nova York tolerância zero. Esse trabalho de reestruturação mesmo, é uma coisa cultural. Operação né? Escudo Zero, a 2, a 1, porque né? a Operação Escudo, ela realmente houve um reflexo muito positivo. Você vê que a própria população que hoje vive na área periférica, que vive na comunidade, lá tem trabalhador e ele precisa dormir, então ele gosta da ordem. Não adianta que todas as pessoas gostam de ordem, né? O que acontece? O Guarujá acabou se tornando, infelizmente, esse celeiro do crime organizado, justamente, bem dito por vocês, para quem está em casa entender, por causa do porto. O negócio deles é o tráfico internacional de drogas, e lá no Guarujá, à margem do cais, estão as comunidades. Então, elas foram crescendo à margem do Porto de Santos, pro lado do Guarujá. E com isso houve aquela mistura da família menos favorecida, que vive naquela condição porque não tem como sair, daqueles que estão lá por um projeto. Para não falar outra coisa, pelo programa, pelo foco deles, o objetivo principal, que é fazer o tráfico à noite, a história antiga dos piratas e tal. Então esse reflexo veio para dentro da cidade. Por quê? Por que se compara com o Rio de Janeiro? Nós temos a orla da Praia do Guarujá, aqui Guarujá, a pérola do Atlântico, sempre recebeu as famílias tradicionais paulistanas, as pessoas, né, os grandes empresários, até hoje tem casa no Guarujá, só que o próprio crime que hoje se diz organizado, até certo ponto, perdeu o controle da expansão que ele fez. Porque o foco dele é o tráfico internacional. Mas o staff dele, vamos falar em linguagem bonita, né? O staff dele se perdeu. Ele não consegue controlar. Porque o mesmo que ajuda na produção, confecção e na exportação, muitas vezes é o que consome. Se não é o que consome, é o vizinho dele que consome. E quando ele não consegue dar conta do consumo, aí ele precisa pagar a conta. E não é só pagar a conta. Para ele subir de patamar, ele precisa fazer o batismo. E para ser batizado, sofre o cidadão comum. Ou o policial militar, que vive na comunidade. Bem lembrado pelo Marcelo. Policial militar que não consegue sair, não é nem só a comunidade, policial militar que mora no bairro. Ou que faz o bico, porque hoje o salário não consegue sustentar. Então, assim, e esse reflexo foi, assim, cresceu de tamanha forma que fez com que o Guarujá começasse a ser comparado com o Rio de Janeiro. Mas ainda há esperança. Quando o governador implantou a Operação Escudo, porque um policial foi alvejado pelas costas em patrulhamento, ou seja, ele não foi para o confronto, aí o governador, peraí, eu não fui. Vamos ter uma cordialidade, teoricamente, para a gente fazer a segurança da cidade. E aí veio a Operação Escudo. Então precisou realmente um policial da elite ser alvejado de forma covarde e o governador, o governo do estado se posicionou. E eu vou falar para você, a população do Guarujá agradeceu. Agradeceu. E o que se escutou do outro lado era assim, ó, tá todo mundo retirado, isolado, enquanto a operação estiver na cidade. Alguns conseguiram sair. Lembra quando houve aquela operação nos morros do Rio de Janeiro? Que a imprensa conseguiu ao vivo mostrar eles o Morro do Alemão, saindo do Complexo do Alemão, pulando, fugindo? Foi exatamente no Guarujá. Alguns comandantes conseguiram sair, se pode chamar de comandante. Conseguiram sair da cidade e se refugiar nas cidades vizinhas, litoral sul. Porque a inteligência da PM identificou. E os que ficaram acuados, não saíam de casa. E aquele que já não estava mais, mas teve passagem, também não saiu. Então aquele que quer se regenerar, e isso chegou para mim, um relato de um áudio. Um que tentou se regenerar, falou, olha, eu acabei de sair, cumpri, mas eu não saí de casa, fiquei preso, porque se eu for pego na rua, eu vou ser visto no balaio. Eu tenho uma lembrança saudosista do Guarujá. A minha infância, adolescência, ia muito para o Guarujá. E era um lugar gostoso, a gente eu ficava em Pitangueira, você andava, eu tenho saudade. Eu tenho saudade ali do centrinho, tinha uma feirinha muito gostosa, que hoje, não sei por que mudaram, colocaram de outra maneira, que não é mais tão agradável. Tá no complexo fechado, a hiper aberta. Então eu sou saudosista. E hoje eu vejo que eu tenho medo do Guarujá. Medo de ficar parada na balsa para chegar em Santos, medo de ir para o Guarujá eu não ando mais no Guarujá, que era uma coisa que era gostosa. E eu vejo que com a operação que acabou de acontecer lá, eu fui um dia num restaurante e o próprio manobrista falou, agora dá para ficar tranquilo no Guarujá. Enquanto a polícia está aqui, nós estamos seguros. Dá para andar tranquilo. Então, eu acho que falta um planejamento da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria Municipal, estadual e municipal, em prol do Guarujá. A Pérola do Atlântico está ali meio mirradinha, porque tá complicada a situação lá. E a gente sempre fala das comunidades.
tem que lembrar e ressaltar que nas comunidades não existem só bandidos. Não é porque a pessoa é vulnerável socialmente que ela foi para o crime, que ela não presta. A gente tem que saber separar muito bem isso, porque infelizmente em ações que envolvem armas, que envolvem a operação que aconteceu recentemente, levou sim muita gente do bem embora. Muita gente que estava tentando se regenerar, recém-presidiários que não tinham mais vida ativa no crime ou que estavam tentando sair dessa, foram alvos sim da polícia, foram presos até provar que aquilo não tinha nada a ver com ele, ficaram dias presos. Então acho que assim, falta planejamento. A gente fala muito aqui, né, que falta planejamento em muitas áreas. E a segurança pública do Guarujá é urgente. Porque também não adianta, tem operação no Guarujá e vão para o litoral sul. Cadê a efetividade? Estou migrando a bandidagem? Não é assim que funciona. Pavão, no dia 31, terminou a presidência do Brasil no Fórum, no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. A China assumiu ontem, dia 1º, a China tem uma posição bem clara de cessar-fogo e de criação do Estado da Palestina. Agora, aconteceu um caso curioso, algumas empresas chinesas gigantes da internet retiraram o nome de Israel dos mapas. Mas isso é comum. Isso é comum em relação à China. Citando um caso pitoresco, o filme Barbie, onde os produtores da Barbie, existe aquele Taiwan que é disputado pela China, no território da China, os produtores do filme Barbie pintaram como sendo da China. Por quê? Porque a China é um mercado muito grande, consumidor de cinema. Então eles optaram por isso. Infelizmente, no mundo da pós-verdade, no mundo da fake news, a gente precisa ler pelo menos uns 4 sites para saber se aquela notícia é verdadeira. Porque, infelizmente, você entra no site, o site está todo montadinho, você acha que é um site sério e é uma mentira do início ao fim. É muito complicado. E olha que nós estamos falando aqui 3 jornalistas e um advogado. E é difícil você não cair. E eu sempre cito um exemplo que é falta de leitura de muita gente. Há alguns anos saiu a seguinte manchete: PG inova instala banheiros para moradores de rua. E todo mundo assim, minha Praia Grande querida, minha Praia Grande, minha cidade, parabéns prefeito Mourão, que era o prefeito da época, parabéns isso, parabéns aquilo. Se abrir a matéria, era Ponta Grossa, no Paraná. Então as pessoas... Tem as mesmas iniciais. Exato, as pessoas não leem. As pessoas não leem. E isso fica muito complicado quando você vê assim, a China apagou. Então é muito... A manipulação está aí. Não, foram 2 sites, né? O Alibaba, né? Então, o Google deles e o de compras. Né? Hoje em dia a gente tem que... a Bolívia também rompeu relações. Parece birra de criança. Parece que na Segunda Guerra Mundial também, depois que o Hitler se matou, o Paraguai declarou guerra à Alemanha. Olha. Assim, não é novo isso, as pessoas... Mas está muito complicado, Paulo. Eu volto a falar que a gente precisa, e eu defendo a volta da obrigatoriedade do diploma de jornalista. Você precisa saber ser jornalista. Jornalismo não é brincadeira, não é diversão, não é uma coisa assim, eu não tenho o que fazer hoje, vou apresentar um programa. Você tem que ter responsabilidade. A gente está aqui para apresentar um jornal, a gente lê, se informa, tira dúvidas, checa, vai atrás para não dar furo. E aí, de repente, a gente liga a televisão, abre a internet e tal. São não jornalistas manipulando, fica muito difícil. É muito complicado. Quem tiver a resposta é a pergunta do milhão. Porque hoje a informação está deturpada, ela está mal feita, ela está destruída, literalmente para manipular de uma forma negativa o leitor. E a gente precisa levantar todas as nossas defesas contra isso. Será que o pessoal de Israel ficou preocupado que a Bolívia rompeu relações diplomáticas? Nossa, eles não estão dormindo. Ninguém está dormindo por conta exatamente disso. Ninguém está dormindo. O governo boliviano justificou dizendo que Israel pratica terrorismo de Estado. Até pratica, né? Paulo, eu tenho essa questão dessa guerra que estamos passando e estamos assistindo. Eu acho que tem muita coisa que as pessoas não sabem o que significa a palavra. Então a gente começa assim, genocídio. Muita gente, é um genocídio.
Não, não é O genocídio. Lula, né? Não é genocídio. Se você for ver o que significa genocídio, não é o que está acontecendo. Se você fala que é Israel contra a Palestina, também não é Israel contra a Palestina. Eu vejo como sendo Israel em relação ao terrorismo. Porque o que acontece ali na faixa de Gaza? Ali não dá pra gente generalizar, certo? Mas ali não são pessoas que estavam rezando e fazendo bem. Não, ali são terroristas. Na sua maioria são terroristas. Então, eu não vejo Israel nesse papel genocida, querendo aniquilar a população da Palestina. Eu não vejo nada disso. Eu vejo o Estado de Israel indo atrás do terrorismo. Ele não está atrás de outra coisa. Igual os Estados Unidos também vai atrás do terrorismo. Sim. Por que não é tão condenável? Por que a gente não escuta falarem que os Estados Unidos está genocídio contra outras populações? Eu acho que hoje falta muita compreensão da palavra. Isso me remete muito ao... Igual as pessoas não conhecem o globo para saber que não deixou de existir tal país ou aquele, as pessoas não estudam mais português. Porque você escuta uma palavra, você vai repetindo sem saber o que significa. Essa questão tem um influencer que no Instagram, TED alguma coisa, não me lembro o completo. E ele vem explicando muito, ele é judeu, ele vem explicando muito o que está acontecendo e o significado das palavras. Até tem coisas que eu estou aprendendo com ele. E você vê a visão de um judeu que teoricamente está em guerra contra a Palestina e você vê que não é bem assim. Da mesma maneira que você vê palestinos também mostrando que não é bem assim. Então eu acho que as pessoas precisam estudar as palavras. Não é um genocídio, não está querendo acabar com a população de lugar nenhum. Eu vejo o Estado de Israel brigando contra o terrorismo. Eu vejo os Estados Unidos brigando contra o terrorismo. O Brasil briga contra o terrorismo. Então não está querendo acabar com ninguém. Tem que prestar muita atenção antes de repetir as notícias. Genocídio realmente não é porque é o extermínio de uma etnia ou de uma crença religiosa. A Camila tem razão. Agora, o Hamas, são mais ou menos 60 ou 70 mil componentes, e a faixa de Gaza tem 2 milhões e meio de habitantes quase. Eles usam esses moradores como escudos, né? Então constroem abrigos atrás de hospital, atrás de escola, atrás de universidade. Seria mais ou menos como se o exército brasileiro, para exterminar o tráfico, exterminasse a comunidade junto. Avançasse, se instalasse porque nas o tráfico comunidades também e se esconde e usa a comunidade como escudo. É uma questão complicada mesmo, né? Exatamente, Paulinho. Eu acho que é o que a Camila falou um tempo atrás, a falta de planejamento em tudo. A questão da guerra realmente é combater o terrorismo como a gente combate qualquer país. Ninguém quer o extremismo, na verdade, né? E essa defesa. Agora, quando se há um planejamento, e no caso, para a gente entrar com uma tolerância zero, como foi em Nova York, tem que parar, sentar, planejar e implantar. E o que falta hoje, o sistema que nos corrompe não permite com que a gente avance no planejamento. Tem que ter coragem, vontade e força política para fazer. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira, agradecendo a Camila Amorim, o Marcelo Pavão, a Thaís Margarido, a participação como comentaristas, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, sexta-feira, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira, um ótimo feriado para você que você merece.